Uma experiência no Antigo Egito. É 1450 a.C. Você está na fronteira do Império Egípcio, olhando o coração inexplorado do continente africano. Esta é Abu, situada bem no meio das violentas corredeiras da primeira catarata do Nilo. Quando a maioria das pessoas imagina este rio lendário, pensa em um amplo e plácido espelho refletindo as pirâmides, com elegantes barcaças navegando preguiçosamente sobre o sol do deserto. Mas aqui, na fronteira sul, o rio ferve em corredeiras de cristas brancas, rasgando um labirinto de ilhas de pedra afiadas como navalhas. Usando o mapeamento topográfico avançado das antigas cataratas do Nilo, os registros hieroglíficos traduzidos dos comandantes das expedições reais e os estaleiros escavados da fronteira de Assuã, reconstruímos a realidade estrondosa, perigosa e incrivelmente lucrativa da logística fluvial antiga. Você não é um faraó sentado em um trono de ouro, nem um sacerdote cantando na escuridão. Você é um Nebi, um mestre construtor naval e comandante da frota fluvial. Você controla o sistema circulatório absoluto do maior império da Terra. Imagina içar um obelisco de 300 toneladas para uma barcaça de madeira flutuante, arrastar frotas mercantes rio acima através de corredeiras usando apenas cordas e força humana, e ler a profundidade da água para prever a vida ou a morte. Estas são 24 horas na essência da antiguidade. O dia começa às 4:30 da manhã. Você acorda em uma propriedade de tijolos de barro caiados de branco, na ponta norte da ilha. O ar já está quente, carregando o aroma denso e terroso do lodo do rio. Você se veste rapidamente com um kilt de linho na altura dos joelhos e prende um cinto de couro grosso na cintura, onde carrega suas ferramentas de bronze e um pequeno e pesado martelo de madeira. Você sai da propriedade e desce diretamente uma série de degraus de pedra, que levam diretamente às águas escuras e caudalosas do Nilo. Você está dentro do Nilômetro. Para os egípcios, o rio não é apenas água, é um deus vivo, que respira e é imprevisível, chamado Hapi. Todos os anos, o rio precisa transbordar para depositar a rica lama negra sobre as planícies agrícolas. Você desce os degraus de pedra molhados, segurando uma lamparina a óleo. As paredes da escadaria são esculpidas com linhas de medição horizontais precisas, marcadas em côvados e palmos. Você observa a linha d'água. Você está acompanhando o Aket, a estação da inundação. Você registra a elevação microscópica exata da água em um pedaço de calcário usando uma pena de junco. Ao medir o nível da água aqui na primeira catarata, você pode prever com precisão a altura que as águas da enchente atingirão quando chegarem às fazendas de Mênfis e Tebas semanas depois. Você está literalmente lendo o futuro econômico de toda a nação nas ondulações da água. Às 7 da manhã, o sol surge sobre o deserto oriental, transformando os blocos de granito da catarata em um vermelho brilhante e ofuscante. Você atravessa o canal em um pequeno barco de papiro e desembarca na margem leste do continente, nos extensos e ensurdecedores estaleiros de Assuan. O barulho é uma martelada implacável e rítmica. Os egípcios não constroem navios como os romanos ou gregos posteriores. Eles não têm abundância de madeira alta e reta e não usam pregos de ferro. Você passa pelo enorme casco esquelético de uma nova barcaça de carga. Observa seus mestres carpinteiros trabalhando. Eles estão pegando tábuas curtas e irregulares de madeira de acácia local e encaixando-as lado a lado de madeira. Para manter o navio unido, eles usam uma técnica antiga e brilhante, juntas de encaixe, mas vão além. Eles passam as cordas por buracos esculpidos nas tábuas de madeira, puxando-as com força e, em seguida, selando as juntas maciças com piche fervente e cera de abelha. Você está construindo um navio como uma gigantesca cesta trançada à prova d'água. Ele depende inteiramente da tensão das cordas e do inchaço da madeira na água para se manter flutuando. Você passa as mãos sobre o cedro liso e polido do Líbano, uma madeira importada incrivelmente cara, reservada exclusivamente para o mastro central e os pesados remos de direção.
Você é o arquiteto de um leviatã de madeira projetado para transportar as próprias montanhas do Egito rio abaixo. Às 11 horas da manhã, a verdadeira e aterradora física da sua profissão exige a sua presença. Você sai do estaleiro e caminha 1,5 km para o interior, em direção ao calor ofuscante e sufocante das pedreiras de granito de Assuan. Este é o único lugar no Império onde se encontra o granito rosa impecável e altamente valorizado, o sienito. Você está na borda de uma enorme pedreira a céu aberto. Ele tem 27 metros de comprimento e pesa mais de 300 toneladas. Os pedreiros passaram mais de 1 ano abrindo trincheiras na rocha matriz com pesadas bolas esféricas de dolerito, quebrando lentamente o granito até que o obelisco fosse libertado. Mas cortar a pedra é a parte fácil. Seu trabalho é levá-la até a água. Você supervisiona um exército de trabalhadores. Eles arrastaram a pedra colossal em um enorme trenó de madeira, despejando lama e água do rio na frente dos patins de madeira para reduzir o imenso atrito. Flutuando na água, logo abaixo do aterro, está uma barcaça de transporte construída sob medida, incrivelmente grande. Ela tem mais de 60 metros de comprimento, reforçada com 3 camadas de grossas tábuas de cedro e amarrada com um enorme cabo de cânhamo torcido que vai da proa à polpa para evitar que a espinha dorsal da embarcação ceda sob o peso. Se o obelisco deslizar para a barcaça muito rápido, ele abrirá um buraco direto no fundo do casco e afundará o navio, levando a pedra inestimável para o fundo do rio. Você está em uma plataforma comandando a operação com bandeiras de sinalização. A tensão no ar é absoluta. Homens seguram grossos cabos enrolados em pesados cabrestantes de madeira, lentamente, milímetro por milímetro, liberando a tensão. A enorme agulha de granito geme ao deslizar pela barragem enlameada e cair no convés de madeira da barcaça. O navio colossal geme instantaneamente, afundando vários metros na água, a madeira rangendo sob a repentina pressão localizada de 300 toneladas. Você sinaliza para as equipes de lastro, que imediatamente jogam sacos pesados de areia do lado oposto do navio para contrabalançar o peso de forma perfeita e impecável. O navio estabiliza. O obelisco está carregado. Você solta um suspiro que nem sabia que estava prendendo. Você acabou de manipular com sucesso a gravidade, a madeira e a água em uma escala inacreditável. Às 14 horas, o calor brutal da tarde transforma o Vale do Rio em uma fornalha escaldante. Mas o trabalho na fronteira sul nunca para. Você embarca em seu navio de comando pessoal, uma galeria de madeira elegante e veloz de 15 metros, movida por 40 remadores. Você está indo direto para as corredeiras fervilhantes da primeira catarata. Uma enorme frota mercante, carregada de mercadorias, acaba de chegar do extremo sul, retornando das lendárias terras de Yan e Kush, no atual Sudão. Mas os navios não conseguem navegar pelas rochas irregulares e pelas corredeiras turbulentas das cataratas. Você está na proa do seu navio, navegando pelas traiçoeiras ilhas de granito afiadas. A água ruge em seus ouvidos. Você observa centenas de homens nas margens rochosas das ilhas. Eles lançam cordas grossas de cânhamo para a tripulação dos pesados navios mercantes núbios. Esta é uma operação incrivelmente perigosa. Ao seu sinal, os homens nas margens se esforçam contra as cordas, seus pés descalços escorregando nas pedras molhadas, arrastando fisicamente os pesados navios de madeira rio acima contra a violenta correnteza. Se uma corda se romper, o navio será instantaneamente arrastado para trás, despedaçado em estilhaços contra as rochas, e a carga se perderá para sempre. Você atraca sua galera ao lado de um navio mercante que navegou com sucesso. Você inspeciona os porões de carga. A riqueza da África é impressionante. Os porões estão repletos de pesadas presas brutas de marfim de elefante. Há feixes de madeira de ébano pura e profundamente negra, muito apreciada pelos carpinteiros reais de Tebas. Há gaiolas contendo babuínos e leopardos vivos e ferozes, destinados aos zoológicos particulares do faraó. No fundo dos cofres seguros estão pesadas bolsas de couro cheias de ouro puro, pó de ouro não refinado garimpado nos distantes rios da Núbia. Você assina os manifestos de papiro, autorizando a transferência dessa imensa riqueza para as águas mais calmas do norte do Nilo.
Por volta das 18 horas, o sol começa a se pôr sobre o deserto ocidental, pintando o céu com faixas intensas e vibrantes de laranja violento e roxo escuro. Você retorna à Ilha Elefantina, caminhando em direção ao movimentado mercado multicultural perto da Guarnição Sul. Por ser esta a fronteira absoluta do Império, a sociedade aqui é uma fusão profunda e perfeita de egípcios e núbios. Você passa por guerreiros Medjay imponentes e ferozmente elitizados, os lendários batedores do deserto núbio, que servem como a força policial de elite do Estado egípcio. Você se senta em uma taverna ao ar livre à beira do rio com seus colegas construtores navais e os comandantes da guarnição. A dieta dos barqueiros é intensamente rica e saborosa. São servidos grandes filés salgados de perca do Nilo, assados diretamente sobre uma brasa. Você come pães grossos e densos de trigo emer, fortemente temperados com alho cru, cebola e coentro importado. A bebida do rio é cerveja Henket. Não é um líquido claro e transparente. É uma bebida espessa, turva e altamente nutritiva que flutua com palha de grãos, servida em enormes jarras de cerâmica. É mais seguro beber do que a água do rio e fornece a enorme quantidade de energia calórica necessária para transportar pedras e puxar navios. Os homens riem, trocando histórias sobre navegar pelos ventos traiçoeiros do Mediterrâneo e sobreviver às tempestades de areia cegantes das rotas comerciais do sul. Às 21 horas, a escuridão da noite do deserto toma conta completamente da ilha. As únicas luzes são as tochas bruxuleantes das torres de vigia e as lamparinas de óleo brilhantes do grande santuário. Você caminha em direção ao ponto mais alto da ilha, entrando no templo de Khnum. A teologia de Elefantina está profundamente ligada ao poder bruto da água que a circunda. Para o povo daqui, o Nilo não flui apenas do sul. Eles acreditam que a nascente do rio está localizada bem aqui, jorrando de uma caverna subterrânea sem fundo, escondida diretamente sob a ilha. Você está no pátio pouco iluminado e perfumado com incenso de templo. Khnum é o deus da nascente do Nilo, representado como um homem poderoso com a cabeça de um carneiro espiralado com chifres. Os sacerdotes ensinam que Khnum se senta em sua roda de oleiro giratória, usando a rica lama negra do Nilo para esculpir fisicamente os corpos de cada criança humana antes que sejam colocados no útero. Você faz uma oferenda silenciosa de pão fresco e um pequeno jarro de azeite puro no altar. É um momento de profunda e silenciosa reverência. Os egípcios não veem a natureza como algo morto e mecânico a ser conquistado. A lama, a água e a pedra estão todas profundamente, inegavelmente vivas. Você reza para Khnum para que o mantenha as cavernas subterrâneas abertas, para garantir que as águas da enchente subam até a marca exata e perfeita do côvado em sua escada de pedra amanhã de manhã, e para proteger suas embarcações de madeira das rochas escondidas da catarata. À meia-noite, você retorna à sua propriedade caiada à beira da água. Você sobe a íngreme escada de tijolos de barro até o telhado plano de sua casa. O ar ficou surpreendentemente frio. A Via Láctea se estende pela escuridão como um rio brilhante e reluzente de estrelas, espelhando perfeitamente o fluxo do Nilo na terra abaixo. Você se deita em uma esteira de palha trançada, apoiando a cabeça em um encosto de madeira curvo. Mesmo que, na quietude da noite, você pode sentir a vibração tênue e contínua na arquitetura da sua casa. É o rugido interminável e eterno da primeira catarata, milhões de litros de água se chocando contra o granito a apenas algumas centenas de metros de distância. Você é o mestre de uma civilização que prospera em um equilíbrio incrivelmente delicado e aterradoravelmente preciso. Você sabe como tecer um navio de madeira de acácia e como fazer uma montanha de pedra flutuar rio abaixo. Sabe que os reluzentes palácios dourados de Tebas e as imponentes pirâmides do norte só existem porque você e seus homens mantêm as artérias do rio desobstruídas. Os faraós eventualmente cairão. Os templos serão soterrados sob séculos de areia do deserto e a antiga língua que vocês falam será completamente esquecida pelo mundo. Mas o rio jamais deixará de rugir. A água que vocês navegam hoje continuará a abrir caminho através da pedra, indiferente aos impérios que surgem e caem em suas margens lamacentas. Comente a palavra mundo para eu saber que gostou da experiência, deixe seu like e se inscreva no canal.
Um abraço e até o próximo vídeo. Ofertas da Magalu. O link dos produtos estão na descrição do vídeo. Aproveite as ofertas da Magalu com os nossos links e além de aproveitar os descontos também estará ajudando nosso projeto. O mundo antes de nós.